vou te revelar aqui 3 dos maiores problemas que eu vejo, né, pela minha experiência prática aí atendendo milhares de famílias com os nossos serviços de wealth, que várias delas cometiam antes de nos encontrar. Vou mostrar como o teu cérebro, as tuas decisões aparentemente lógicas, às vezes não são tão lógicas assim, as minhas também, de todos os seres humanos, e principalmente como não cometer esse erro. Então presta muita atenção no alerta que eu vou te trazer e já deixa o like se esse tema parece interessante. Então tá, né? Um alerta construído com base em 3 pilares. O primeiro, erro muito comum na hora de selecionar ativos, seja ações, fundos imobiliários, ativos de renda fixa, etc. O segundo, como o teu cérebro te sabota. E o terceiro, como a maioria das pessoas foca e coloca energia nas coisas erradas. Te explicando esses 3 pontos, vai ficar muito claro qual é o alerta e como não perder dinheiro com base nisso. Então vamos lá, um erro comum na hora de selecionar qualquer ativo. Para você entender esse erro comum, quero te contar uma história que rolou ali na década de 2000 nos Estados Unidos. Tá? Década de 2000, para contexto, uma década muito ruim para investimentos de risco lá nos Estados Unidos. Foi uma década em que o S&P 500, né, que reflete a Bolsa de Valores norte-americana, caiu mais ou menos 1% ao ano, caiu cerca de 10% aí na década. Mas que, diferentemente da média do mercado norte-americano, teve um fundo de investimento em ações que mandou muito bem. Fundo que rendeu 18,2% ao ano na média. E para te dar um contexto, isso multiplica por mais de 5 vezes o capital investido em só 10 anos. Quer dizer, colocou ali $100 mil nesse fundo, no final da década você tinha mais de $500 mil. O fundo foi muito bem, enquanto a média do mercado foi muito mal. Agora, qual é o problema? Você sabe quanto que, na média, os investidores do fundo tiveram de retorno? Pensa aí, pensa o que você chutaria, né? Talvez você pensaria, eles não tiveram retorno, eles ficaram no 0 a 0. Quando, na verdade, embora o fundo tenha rendido quase 20% ao ano, na média, os investidores perderam 11% ao ano. Por quê? Porque eles compravam cotas do fundo quando o fundo tinha subido muito. Eles entravam lá nas corretoras deles, procuravam fundos de investimentos em ações, botavam da ordem do mais rentável para o menos rentável, compravam esse que era o mais rentável quando ele estava lá no pico, e aí quando ele despencou em 2008, na crise do subprime, esses investidores tiraram dinheiro do fundo. Então, embora o ativo tenha rendido muito, os investidores perderam dinheiro com esse ativo, porque na média a maioria deles entrou no momento de alta e saiu no de baixo. Qual é a moral dessa história? A moral é que esse erro muito comum, que sustenta o meu alerta, é o erro de os investidores comprarem ativos, colocarem seu dinheiro em ativos do mercado financeiro com base em premissas muito fracas. Essa história de comprar o fundo que está com melhor performance, quando ele está indo bem, e vender quando ele está indo mal, ela existe no Brasil também. Pega aí, por exemplo, o Alaska Black, né, o fundo do Henrique Breda, um cara que eu respeito, admiro demais, que tinha rendido 129% em 2016, 74% em 2017, 30% em 2018, 36% em 2019, e aí, é claro, né, em 2020, o ano da pandemia, ele foi muito mal, e 21 também. Agora, cruza isso com esse comportamento, a quantidade de cotistas no fundo. Olha só quando ele aumentava exponencialmente, era quase uma linha reta para cima, e aí quando o fundo teve um ano ruim em 2020, depois de 2021, os cotistas foram saindo aos montes. Então eles aqui na média também compravam quando o fundo estava indo bem e vendiam depois em período de má performance. E lembrando que praticamente todo fundo de ações, praticamente toda carteira de ações vai passar por períodos de boa performance, períodos de má performance. E esse não é o único erro, né, de comprar algo com base em premissa fraca. Isso aqui não é uma crítica de jeito nenhum ao Henrique Breda, a equipe de gestão do Alaska, é uma crítica a pessoas que não tinham premissa, né, compravam só porque estava subindo, nem sabia da estratégia, do quanto o fundo concentrava em algumas posições, do nível de risco, etc. Mas enfim, não é o único erro de comprar com premissas fracas. A gente vê aqui no Clube do Valor, diariamente, carteiras de investidores de longo prazo que estão cheias de tranqueiras porque esses investidores compraram essas tranqueiras com base em premissas fracas. Não é nem culpa deles, né? Muitas vezes eles foram induzidos por um profissional que estava ajudando eles, que era muito comissionado pelos produtos que vendia. E aí o investidor, que não tem tanto tempo assim para se dedicar ao mercado financeiro, não tem tanto tempo para se dedicar a tomar boas decisões, confiando no profissional, achando que eles estavam alinhados com os mesmos interesses, acabava aí colocando um monte de tranqueira na carteira, como é o caso aqui da Rosana, uma médica que a gente conheceu aí, que tinha R$471 mil para investir, estava cheia de COIs na carteira. Cada COI aqui paga uma taxa entre 2% e 5% para o cara que te vendeu ele, eventualmente até um pouquinho mais. Na parte renda fixa, ela não tinha CDB, não tinha ativos protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tinha assim um monte de debêntures, inclusive debêntures com vencimento em 2099, quando a Rosana bater 138 anos de vida, ou seja, ela comprou ativos, infelizmente, com base em premissas fracas. Agora, por que a gente faz isso? A gente faz isso por conta dos próximos 2 erros que eu vou te explicar, antes de revelar o alerta. O segundo erro é você entender que o teu cérebro
te sabota, e que você é enviesado, e parece que eu tô aqui cagando regra, né? Na verdade, eu também sou enviesado, meu cérebro também me sabota, uma questão da condição humana, da natureza humana. Cara, teve um estudo que eu li num livro de investimentos, que o estudo se chamava, né, Inside the Investor's Brain, por dentro da mente do investidor. Esse estudo basicamente perguntava às pessoas o que elas preferiam dentre duas opções. A opção número 1, ter um salário de 50 mil dólares por ano e viver numa cidade cuja média salarial é de 25 mil dólares por ano. E opção 2, ter um salário de 100 mil dólares por ano e viver numa cidade em que a média salarial é de 200 mil dólares por ano. Sendo que, em ambas opções, tinha uma premissa que se mantinha constante, era de que o custo de vida seria o mesmo nas duas cidades. E, por incrível que pareça, mais da metade, ou seja, 52% das pessoas, disseram que preferiam viver na cidade com um salário menor, aos 50 mil dólares por ano, só porque seria maior do que a média das pessoas. É algo absurdamente ilógico, né? Se o custo de vida é o mesmo, muito melhor ter um salário mais alto, mesmo que seja menor do que a média das pessoas. Enfim, eu acredito muito, tá? Que um problema enorme que os investidores têm não é nem tanto sobre como entender o mercado, entender como selecionar ações, e sim sobre entender como se comportar, entender a si mesmo. E tem um livro escrito pelo Daniel Kahneman, um prêmio Nobel, ele apresenta, né, os dois sistemas que o nosso cérebro tem, o sistema 1 e o sistema 2, sendo que o sistema 1 é o sistema que nos faz tomar decisões intuitivas, rápidas, sem ter tanta reflexão. É o sistema que vai me fazer aqui, ó, pegar meu notebook se ele estiver caindo no chão, vai fazer segurar a câmera se o tripé estiver caindo. Enfim, um sistema que nos ajuda em várias coisas no dia a dia. E o sistema 2 é aquele sistema que toma decisões mais lógicas, mais analíticas, decisões que requerem muita energia, que requerem reflexão, que requerem que você pense sobre as diferentes variáveis. Só que na hora de investir, em vez de usar o sistema 2, que seria o sistema correto para tomar esse tipo de decisão, a gente usa o sistema 1 e atalha essas decisões, cometendo vários erros comportamentais, como, por exemplo, a aversão à perda, que diz que uma perda de um valor financeiro tem um impacto muito superior do que um ganho de um valor equivalente. Ou seja, me dói muito mais perder 10 mil reais do que ganhar 10 mil reais. Outro erro comportamental, o viés da confirmação, que diz que a gente parte de uma crença nossa e a partir dela a gente procura apenas dados para confirmar elas. Atrapalha, evidentemente, a nossa habilidade de tomar melhores decisões. Outro exemplo, viés da disponibilidade, que diz que a gente dá um peso muito grande para informações facilmente disponíveis ou recentemente disponíveis no nosso cérebro, em detrimento às informações mais importantes que a gente deveria dar peso numa determinada tomada de decisão. Ou ainda o endowment effect, que diz que a gente valoriza muito mais aquilo que a gente possui do que aquilo que a gente não possui, que torna muitas vezes difícil você vender uma ação que você deveria vender para perder os fundamentos, por exemplo. Enfim, o ponto é que todo mundo é assim, e o investidor que tem sucesso é o cara que consegue encontrar formas de mitigar os efeitos desses erros comportamentais que a gente toma. E antes de contar o alerta, o último ponto que eu queria trabalhar é sobre o foco do investidor, que do meu ponto de vista, na maioria das vezes está nas coisas erradas. Eu vejo aqui que a maioria dos investidores, seja os iniciantes, seja os mais experientes, eles colocam muita energia, colocam muito foco em tentar entender o que vai acontecer com a inflação até o final do ano, para onde é que vai a taxa Selic nos próximos 2 ou 3 anos, o que o presidente atual está fazendo, o que o Congresso e o Senado estão discutindo, qual vai ser a política fiscal, para onde vai o câmbio, a relação entre real e dólar, enfim, uma série de variáveis que sim influenciam o mercado financeiro, só que você não tem nenhum controle. Você ficar 12 horas ali lendo o G1, o Globo, Folha de São Paulo, blogs independentes, você não vai entender para onde é que vão as coisas. Está fora do teu controle. E aí, quando a gente acaba colocando o foco naquilo que não está no nosso controle, considerando que o nosso tempo é finito, que a nossa energia é finita, a gente muitas vezes acaba colocando pouco foco naquilo que está sob o nosso controle e pode nos ajudar a construir um patrimônio muito grande. Como, por exemplo, o quanto você consegue poupar por mês, como, por exemplo, criar um plano para atingir a liberdade financeira ou criar uma alocação de ativos, uma carteira ideal feita sob medida para ti, ou ainda definir quanto de risco você tolera. Enfim, tem muitas coisas aqui importantes que eu vejo que muitos investidores chegam aqui no Clube do Valor, chegam na Wealth do Clube do Valor, e eles nunca ouviram falar, ninguém nunca mostrou isso para eles. E é com base nisso que eu quero trazer o alerta a seguir. Então, antes de falar que
esse alerta vai ser muito melhor trabalhado daqui a algumas semanas. Uma aula chamada Carteira Imbatível, uma aula online em que eu vou te mostrar o passo a passo para você montar uma carteira perfeita, feita sob medida para ti, para proteger e multiplicar o seu patrimônio. E onde eu vou revelar, por exemplo, como você pode fazer para saber sempre quando comprar e quando vender um ativo, e também o passo a passo para você tomar melhores decisões e ver o seu patrimônio crescer mais no longo prazo. Essa aula é totalmente gratuita, não é aquele tipo de aula que no final eu vou te vender um curso, um treinamento de investimentos, e você pode se registrar apertando nesse botão aqui. Eu não perderia de jeito nenhum. Ela vai acontecer no dia 21 de agosto para quem tiver inscrito. Estou preparando algo assim muito, mas muito completo. Dito isso, meu grande alerta para ti. Pegando aqui os 3 pilares que eu trabalhei, os 3 erros que eu te contei. Esse grande alerta é para você parar de procurar aquele investimento que rende mais. E em vez disso, você se concentrar em montar uma carteira de investimentos, olhando primeiro para risco, olhando primeiro para baixo, para depois pensar em retorno, ou seja, pensar primeiro em preservar e depois em multiplicar seu patrimônio. O ponto é para você cuidar do risco, porque quando você faz isso muito bem, a performance cuida de si mesmo. Inclusive, eu vou trabalhar isso melhor na nossa aula, em que quem participar dela vai levar acesso ao nosso simulador de carteira, em que você vai poder simular uma composição ideal da sua carteira de investimentos. Aqui, por exemplo, uma carteira aí com 20% de peso em ações norte-americanas, 20% de peso em ações brasileiras, em fundos imobiliários e nas nossas estratégias de seleção de renda fixa. Vai poder simular aqui taxas que a sua carteira pagaria e vai ver quanto teria tido essa carteira de rentabilidade já descontado da inflação no longo prazo. E mais, você vai poder descobrir, né, claro, olhando para trás, quanto essa carteira teria multiplicado o seu patrimônio. Vai ter acesso aí ao histórico da carteira simulada do backtest, vendo quanto ela caiu em cada crise e também vendo a evolução da renda passiva que você receberia por parte dela. Mas o grande ponto aqui de focar em risco, você está sempre ligado nesses 2 fatores, tá? A maior queda de uma carteira, do mês da máxima ao mês da mínima, e a volatilidade de uma carteira. Tá? Quanto maior for a maior queda e maior for a volatilidade, vou pegar aqui um exemplo, tá? Uma carteira meio a meio entre ações brasileiras e norte-americanas, vai ter bem mais volatilidade e bem mais, uma maior queda bem maior o risco da sua carteira, é claro, maior também o potencial de retorno. Só que quem pensa em retorno ignorando o risco é justamente quem faz as cagadas, né? De entrar no ativo que está na alta, de sair desse ativo quando está na baixa, deixar o cérebro atrapalhar a tomada de decisão de investimentos, de colocar o foco na crise recente ou na próxima crise, em coisas que você não controla, e esse tipo de coisa. Esse aqui é o meu alerta, todos os investidores do mercado financeiro. Agora, se você é um investidor apenas da Bolsa de Valores, só investe em ações, tem um alerta para esse tipo de investidores nesse vídeo aqui. Se você quiser ir além e conhecer o passo a passo de como montar uma carteira imbatível, tá comigo na aula do dia 21, vou deixar o link para registro gratuito aqui. Um grande abraço e até mais.